A morte é a mais decisiva certeza que nós temos enquanto seres humanos. Então, por que esse é um tema tabu em nossa sociedade? Se você tem pensamentos suicidas como eu te convido a fazer algumas reflexões. Meu nome é Demerson Dias e esse é um canal que eu chamo de Estágio no Inferno, e em que eu pretendo fazer algumas poucas reflexões em torno da depressão. Bom, eu tenho depressão, eu identifiquei depressão em mim a partir de 2009 e mais ou menos em 2015 eu passei a conviver com a hipótese do suicídio. E é bastante significativo a gente falar sobre suicídio e sobre depressão. Eu não sou fã ardoroso dessas campanhas coloridas, né? Mas calhou de eu dar início a esse canal exatamente no mês em que se dedica a campanha de prevenção ao suicídio. E agora, o que um suicida, né, tem a dizer para a sociedade em geral, mas em especial para os outros suicidas? E a primeira coisa que eu acho importante frisar é que eu não busquei, não fiz uma procura terminológica para descobrir ou para entender se o melhor termo para se usar em relação a pessoas que padecem dessa compulsão, não é compulsão, mas dessa tendência suicida, se o melhor é chamar de suicida, né? Mas me parece que é um termo bastante apropriado na medida em que ele diz exatamente a pessoa que se mata, né? E também não sou muito fã do certo preciosismo em relação aos termos que a gente usa. Mas esse é um outro debate. Eu achei importante fazer essas reflexões, primeiro porque o canal é a respeito de depressão, mas de um tempo para cá eu tenho sentido essa necessidade, e tem a ver muito com o momento pessoal, particular, mas eu tenho percebido essa necessidade de introduzir a discussão da depressão por um dos aspectos mais expressivos, né? Eu ia dizer graves, mas eu quero tentar evitar cair no lugar comum, né? Em relação especialmente ao suicídio, mas também à depressão. Tanto o suicídio quanto a depressão são doenças sociais. Então, essa é uma questão que eu quero me esforçar para esclarecer as pessoas que padecem dessas situações, né? É, e a respeito dessa dor, né, eu acho que é importante que as pessoas, sejam os depressivos, sejam os suicidas, só aceitem a opinião de quem respeita a dor. Porque quem não respeita a dor do depressivo, do suicida, não merece atenção. Porque esses aí são parte do problema. O senso comum agrava muito, tanto a questão da depressão quanto a questão do suicídio, né? Porque não é questão de fuga, não é questão de covardia, nem muito menos é questão de fraqueza, né? Ah, tanto a depressão quanto o suicídio dizem respeito a outros aspectos bem mais significativos, né, do que esses. Numa sociedade em que se exalta a vida como produto, né,
e que a vida é sentida como uma, uma virtude, né? As pessoas que se suicidam têm a coragem de dizer que essa virtude não é tão virtuosa assim, né? Então não há nada de covarde, né? E a hipótese de fuga é superficial. Eu não pretendo fazer vídeos muito longos e já percebi aqui que eu não vou dar conta nem mesmo de explorar muito essa introdução que eu tinha preparado. Eu também tinha pensado em discutir suicídio nos momentos em que eu tivesse mais propenso a isso, mas eu percebi que essa iniciativa não ia dar certo. E aí a primeira questão que eu colocaria, já abriria para reflexão, é se você tem, tem essa tendência suicida, mas tem medo, tem receio de que isso possa significar, se você não tem nenhuma, não pensou muito sobre o assunto, mas tem receio, a primeira questão que você precisa fazer é buscar outras pessoas. Num primeiro momento, se for possível, é importantíssimo você ter um analista, né? Um psicólogo, uma psicóloga que te ajudem a explorar esses meandros. E eu não vou saber colocar aqui na telinha, mas CVV 188 é fundamental para os momentos de maior crise. Porque falar é uma das questões que nos ajuda a elaborar o problema do suicídio, né? E então é a primeira coisa que eu acho importante. Eu não vou ficar aqui falando que suicídio está errado, né? Mas também não vou falar para você se suicidar, que suicídio é bom. A questão não passa por aí. A questão é a gente estabelecer um diálogo, né? E eu acho que seria muito importante que a sociedade abrisse espaço, quebrasse o tabu e abrisse espaço para que as pessoas que sofrem dessa situação elas pudessem conversar mais, principalmente entre si, né? Porque, exceto algumas pessoas que se dedicam a pensar o assunto, vai ser muito difícil nós encontrarmos em meio à sociedade um senso comum que nos ajude, né? Muito pelo contrário, né? A estigmatização que é lançada sobre o suicida, sobre o depressivo, estão entre os ataques mais brutais que a cultura, que a nossa cultura pode prescrever. Então eu vou tentar fazer alguns vídeos curtos, porque eu acho que é importante também a gente tentar pausar, né, a nossa reflexão. É preciso que a gente ouça, né? É preciso que a gente pense sobre o que está ouvindo e é preciso que a gente se expresse. A forma de expressão, né, a expressão, a fala, ela é um instrumento fundamental para aquelas pessoas que padecem tanto de depressão quanto de tendência suicida. Eu pretendo, né, já falhou totalmente o meu roteiro. Eu pretendo ter algumas falas mais especificamente para as pessoas que são como eu, que têm esse problema como eu, e em algum momento, se possível, ao final eu tento fazer um panorama mais geral a respeito desse assunto. Tá? É isso.